Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos aprender um assunto chamado banco de dados. Então, o conceito que nós vamos ver aqui é de uma forma mais objetiva, prática, certo? Nós não vamos entrar muito na parte teórica, a nível de programação, mas nós vamos ver de uma forma mais objetiva. O que é que nós vamos entender? Primeiro ponto, o que é um banco de dados? Né? Da onde esse termo surgiu e para que ele surgiu? Então, imagine o seguinte cenário. Você tem que desenvolver um sistema, um projeto, um software, e esse projeto ele precisa armazenar informações, certo? E essas informações elas vão ter que ser armazenadas em algum lugar. Pode ser num arquivo TXT, num arquivo texto, certo? Ou num arquivo do Word, ou no Excel, ou num arquivo CSV. Então, essas informações elas vão ter que estar armazenadas em um canto, para quando você fechar o seu programa e abri-lo novamente, ele carregar essas informações de algum lugar. Por exemplo, se você tem um sistema de controle de estoque, ou se você tem um sistema em que precisa armazenar, né, trazendo para a nossa realidade acadêmica, você precisa armazenar todos os alunos, todos os professores, salvar o contato de cada aluno, de cada professor, salvar o e-mail, o telefone, o CPF, ou, enfim, algumas outras informações pessoais de cada classe, né, cada classe, estudantes ou profissionais. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa salvar essas informações em algum lugar. Porque se eu tiver um software, ainda que com interface gráfica, que eu pegue, insira num formulário, né, nome, e-mail, telefone, enfim, insira várias informações nesse formulário e clique num botão, né, para adicionar uma lista, se eu fechar, né, ele vai perder aquelas informações quando eu abrir o software de novo. Então, eu preciso salvar essas informações em algum lugar. Então, o mundo de software, digamos assim, o mundo de desenvolvimento, ele precisa salvar informações em algum canto, tá? Então, muitas pessoas acabaram utilizando, né, no início da programação, as informações eram salvas em arquivos texto. Só que as pessoas esbarraram com problemas em estar salvando em arquivos texto. E aí decidiram criar um negócio chamado banco de dados, certo? Então, professor, por que não usar arquivos texto? Certo? O arquivo texto, pessoal, é uma maneira de ser salvo, sim, informações, porém ele não tem controle nenhum. Por exemplo, se eu tenho um sistema que eu tenho 2 usuários, no mínimo, né? A gente sabe que na realidade a gente tem 1.000 usuários, 100.000 usuários, né? Você pegar um sistema como Netflix, Amazon, Google, né? Tem pessoas consultando, trabalhando, salvando, listando, fazendo operações em tempo real no sistema, né, e diversas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estou aqui fazendo uma busca no Google, outra pessoa ao redor do mundo está fazendo também uma busca no Google. Então, o que é que acontece? Para você trabalhar com arquivos, isso aí acaba sendo um gasto muito complexo, né? Quando você vai fazer uma solução simples, em que só você vai mexer, é a forma mais simples, né, que tem, né? Então, nesse caso, tudo bem, daria certo trabalhar com um arquivo. Porém, quando você tem 2, 3, 4, 10, 100, 1.000, 1 milhão de usuários trabalhando, fica muito difícil você gerenciar esse arquivo. Por quê? Imagina que o usuário está salvando um dado no arquivo TXT. E um outro usuário ele também precisa salvar, né? Então, por exemplo, eu estou salvando aqui as informações as notas dos alunos. Mas tem um outro professor também que precisa salvar a informação de nota de aluno de uma outra disciplina. E se esses dados estiverem no mesmo arquivo TXT, mesmo arquivo texto ou TXT, eles vão dar em conflito. Não vai ser possível a pessoa que está manipulando o arquivo A também, esse mesmo arquivo A ser manipulado de 2 ou 3 pessoas. Ele só pode ser manipulado de uma vez, de uma em uma vez, certo? Então, esse é o problema, né, da gerência de arquivos. Então, por conta disso, dessas limitações, né, não só essa, mas questão de também performance, se você precisa salvar informações, se você precisa fazer buscas, né, por exemplo, imagina que eu tenho um arquivo, pode ser uma planilha do Excel, com 10.000 linhas, ou seja, 10.000 alunos matriculados. Então, para mim fazer uma busca nessa planilha, ela fica lenta.
né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas quando vocês têm uma planilha do Excel com muitas informações, com 10 mil linhas, 100 mil linhas, 500 mil linhas, primeiro ponto, esse arquivo ele fica muito grande, o espaço dele em disco. E o segundo é que ele demora muito para carregar e abrir esse arquivo na tela do seu computador. E o terceiro é quando você vai fazer uma busca. Essa busca ela demora demais. Então, existem inúmeros problemas, né, que surgem quando você está manipulando com arquivos em sistemas com muitas informações. Então, por conta disso, surgiu esse conceito de banco de dados. O que é um banco de dados? É um conjunto de arquivos relacionados entre si. Então, diante desse cenário, eu posso dizer que um Excel é um banco de dados. Que uma pasta contendo vários arquivos texto é um banco de dados. Porque eu tenho um conjunto de arquivos que eles estão relacionados entre si, né? Ou seja, é uma coleção, uma outra definição, é uma coleção de dados relacionados que tem informação sobre algo do mundo real. Por exemplo, loja, escritório, biblioteca, banco, né? Então, o que tiver relacionado entre si, né? Ou seja, essa coleção de dados que estão relacionados, as informações estão relacionadas, eles podem ser considerados como um banco de dados. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês para a gente seguir, né, um material que é um material, inclusive, aberto, certo? Esse material está disponível no site da CAPES e eu vou disponibilizar ele para vocês acessarem lá através da plataforma. Então, basicamente, esse material aqui bem bacana, certo? Do Ministério da Educação, Universidade Aberta do Brasil, Introdução ao Banco de Dados. Nós não vamos passar por ele todo, né? Mas esses conceitos aqui que eles abordam na unidade 1, eu achei bem interessante, certo? Então, primeiro ponto, o que é um dado? Um dado é um componente básico de um arquivo, é um elemento com significado no mundo real, que compõe um sistema de arquivos. Por exemplo, um nome, um sobrenome, uma cidade, um bairro, um telefone, um e-mail, certo? Então, um dado é algo que ele sozinho ele não representa muita coisa, né? Um nome, o que é que representa um nome? Né? Ele sozinho não quer dizer muita coisa. Se eu disser para você, João, aí você vai perguntar, mas o que é que tem o João? Qual é o cenário que ele está? Né? E aí o dado por si só ele é um componente básico. E a gente tem um outro conceito que é a informação. A informação, né, ela após a interpretação dos dados, é possível associar um significado aos dados ou processá-los. Normalmente a informação vem de convenções utilizadas por pessoas por meio de associações aos dados. Então, os dados associados, né, ou eles tratados, interpretados, aí eles acabam gerando informação. Então, a informação é o dado tratado, é o dado processado, certo? E o conhecimento, né, é todo o discernimento obtido por meio de critérios e a apreciação aos dados e informações. Então, o conhecimento é o todo, né? É quando você gera um resultado com base nas informações que você tem. Né? Você pode dizer que tem informação relacionada ao trânsito, né? O trânsito hoje está ruim, o trânsito hoje está bom, né? Então, tudo isso é informação. E o trânsito, as informações de trânsito, elas dizem respeito a dados, né? Dados de velocidade, como, por exemplo, se eu coloco um sensor que mede a velocidade dos veículos numa determinada rodovia. Então, esse sensor ele está levando essas informações para um banco de dados e ele está salvando lá o tempo todo, né? A cada instante, a velocidade média dos veículos que estão trafegando ali na rodovia. Então, eu consigo gerar uma informação a respeito desse dado de velocidade média. Eu consigo dizer que se a velocidade média for em torno de 20 km por hora, ou abaixo disso, é porque o trânsito está lento. E se a velocidade média dos veículos estiver acima de 40, 50 km por hora, é porque a velocidade, o trânsito está fluindo. Então, perceba que eu tinha um dado, que é o quilômetro por hora, né, a velocidade média do veículo, dos veículos que estão trafegando, e a partir desse dado eu gerei uma informação, certo? Então, eu gerei uma informação relacionada ao trânsito, certo? E o conhecimento é mais coisas que eu posso gerar através desse dado de velocidade média. Através de velocidade média, eu posso gerar muitas outras informações ou casar os dados de velocidade com tempo, com quanto tempo os veículos passaram
quanto tempo os veículos estiveram com aquela velocidade X. Aí eu posso dizer que o trânsito da hora tal até a hora tal, ele é bom. E o trânsito de um outro intervalo de tempo, ele é ruim, certo? Ou mediano. O melhor horário para transitar naquela rodovia é de tal hora até tal hora. Então, eu começo a gerar conhecimento quando eu tenho muitas informações, certo? Quando eu tenho muitos dados processados, que por sua vez geram informações e que por sua vez geram conhecimento. Tranquilo? Então, pessoal, diante desse cenário, né, a gente tem que conceito de banco de dados, né, que ele pode ser definido como uma coleção de dados, certo? Uma coleção de dados operacionais armazenados, certo? Em um determinado ambiente. Então, com base na literatura, né, tem algumas definições de banco de dados. Por exemplo, coleção de dados relacionados que tem informação sobre algo do mundo real. Possui uma coerência lógica entre dados e significado, né? Um banco de dados sempre está associado a aplicações onde existem usuários com interesse aos dados relacionados, certo? Então, falando um pouco desse contexto, né, de bancos de dados, a gente também, avançando um pouco, a gente tem um outro termo que se chama Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou o pessoal gosta muito de chamar através da sigla, né, que é o SGBD, né, SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. O que é um sistema, professor, de gerenciamento de banco de dados? O sistema ele vai prover informações, ele vai prover, na verdade, recursos, né, funcionalidades para poder garantir a persistência daqueles dados, né? Por exemplo, um sistema de backup ou uma política de organização, criptografia, segurança, certo? Então, o SGBD ele vai garantir o controle, certo, do seu banco, a questão da otimização, da redução de espaço de armazenamento, performance, algumas consultas deixar mais rápidas, né, usar alguns recursos específicos para fazer consultas em volumes muito grandes de dados. Então, o SGBD ele trabalha nessa linha, tá bom? Se a gente for para a literatura, né, se a gente for estudar banco de dados de uma forma mais profunda, a gente vai explorar mais esses conceitos. Aqui a gente não vai ver muito isso. E aí, dentro dessa definição de banco de dados, a gente tem dois tipos de bancos de dados, né? O que são os bancos de dados relacionais e os não relacionais, certo? Que eu até estou com esse outro link aqui. Professor, o que é relacional e não relacional? Não entendi nada agora. Um banco de dados, pessoal, tá claro, né? A gente entendeu que é um conjunto, um local onde se armazenam dados, informações, certo? Porém, existem formas de você manipular esse dado. Um banco de dados relacional, ele se assemelha a uma planilha do Excel, falando a grosso modo, onde a gente tem, basicamente, colunas, que essas colunas, a primeira linha de colunas, elas representam o tipo. Por exemplo, ID, nome, e-mail, senha. E as colunas abaixo da primeira, elas representam os conteúdos, né? Por exemplo, o ID do aluno é o 1 aqui. Aí o nome, John, e-mail, john@exemplo.com. E a senha, né? Aí aqui, ID2, né? Albert@exemplo.com. E a senha dele. Então, a gente tem um tabelão, um estilo Excel, né? Onde a gente tem, na primeira linha, são os cabeçalhos, e nas demais são os conteúdos da tabela. Então, esse tipo de armazenamento é chamado de banco de dados relacional. Claro que existem muito mais outros conceitos por detrás desse modelo relacional, certo? A gente está só exemplificando aqui de uma forma mais abrangente, né? Falando de uma forma mais objetiva, como eu falei. Então, a gente tem esse tipo de modelo, que é um modelo relacional. O modelo relacional, ele é um modelo estruturado, né? Ele não muda. Então, por exemplo, o modelo relacional, ele sempre vai ter isso aqui, ó. Isso aqui se chama tabela, por exemplo, aluno, e ela sempre vai ter que ter esses 4 atributos, né? ID, nome, e-mail e senha. Se eu quiser adicionar mais um, eu tenho que ir lá na estrutura do banco, da tabela, e adicionar mais uma coluna aqui e colocar, por exemplo, CPF. E aí vou ter que adicionar os CPFs desses alunos. Mas ele é um modelo estruturado. Eu digo, ó,
essa tabela, ela tem 4 colunas. A primeira coluna é o ID, a segunda coluna é o nome, a terceira é o e-mail, a quarta é a senha. Tá? Então, ela é um modelo estruturado. Então, aqui é a visualização, né, dos dados, né, inseridos, e aqui é o esqueleto das tabelas. Ó. Por exemplo, eu tenho a tabela usuário, com esses 4 campos. Eu tenho a tabela endereço, com mais esses campos aqui, com com o ID do usuário, o endereço, a cidade, o país. Eu tenho outra tabela aqui, que é a tabela de pedidos, né? Order, em inglês. Estou fazendo um pedido, que é um exemplo de loja, de compra, né? De estoque, compra de produtos. Ele está fazendo tipo um modelo relacional de uma loja. Um modelo bem simplificado, óbvio. E eu tenho aqui um produto, né? Uma tabela produto. E a tabela produto ela vai ter o ID, o nome, a descrição, o preço e a quantidade. E aqui a gente está vendo, né, uns tracinhos, 3.1, 3 pontinhos N. Isso aqui são os relacionamentos, certo? Isso aqui, quem tiver interesse vai estudar esse assunto com mais profundidade depois. Eu estou só mostrando, né, que a gente tem um modelo relacional, que é esse modelo aqui, e a gente também tem um modelo não relacional, pessoal. Então, só recapitulando, o modelo relacional, ele é o modelo estruturado, é como se fosse uma tabela no Excel, certo? E o modelo não relacional, ele não tem estrutura. Ele basicamente é chave e valor. Por exemplo, nome e o nome da pessoa. Telefone e o número do telefone da pessoa. Mas ele não é bem definido. Se no outro objeto eu quiser botar só 2 campos, eu boto. Se no terceiro objeto eu quiser botar só o nome, eu boto. Entendeu? Então, não necessariamente porque eu defini os 4 campos no primeiro, nessa linha aqui, ó, nesse aqui sempre tem que ter os 4 campos. No não relacional, se eu definir só ID, dá certo. Se num outro objeto, na linha 2, eu definir só ID e nome, beleza, dá certo também. Na terceira, ID, nome e e-mail, e na quarta só ID, então dá certo. Eu não sou obrigado a preencher os quatro campos, tá bom? As 4 colunas. Tem vantagens e desvantagens cada um desses modelos, né? O não relacional ele é muito utilizado para grandes volumes de dados, consultas, certo? Então ele acaba sendo bem mais utilizado para essa área. Alguns exemplos, né, de bancos de dados não relacionais, MongoDB é um dos mais utilizados. Tem outros também como esses aqui, né, Couchbase, HBase, Redis, Neo4j. E no relacional tem muitos bancos também muito bons, certo? Eu não sei se ele aborda aqui, mas a gente tem, tá aqui, ó, MySQL, é um dos mais conhecidos. Tem outras opções também, como o da Oracle, tem o SQL Server da Microsoft, tem o Postgre, certo? No modelo relacional você usa para poder trabalhar com um banco, né? Você tem que aprender uma linguagem chamada SQL para poder trabalhar no banco de dados relacional. E você tem que aprender também, né, esses relacionamentos. No não relacional, não tem muito esse aprendizado. O banco ele é parecido com o JSON. Para quem não sabe o que é JSON, é uma notação, né? Você abre e fecha chaves e você bota chave e valor. É muito parecido com a notação JSON. Eles acabam usando. Que, inclusive, né, dentro desse escopo que eu falei, ó, aqui é um exemplo de um banco não relacional, ó, estilo um JSON, certo? Então, você tem aqui, ó, abre e fecha chaves, né? Isso aqui é como se fosse uma linha lá do relacional. Então, você tem ID, nome, e-mail e senha. Aí, vírgula, aí bota outro, né? Ó, ID, nome, e-mail e senha. Aqui tá o John, aqui tá o Albert e aqui tá o Brian, né? E aqui dentro, ó, vocês estão vendo que esses 3 colchetes, né? Cada dupla de colchetes dessa aqui representa uma linha, ou seja, um aluno, né? A linha é um aluno. E eles estão dentro de colchetes. Por que colchetes? Porque colchetes representam um vetor, né? Uma lista. Então, a gente tem uma lista, né, com 3 elementos. Então, pessoal, dentro desse cenário, né, a gente vai entrar agora na prática, certo? Como é a prática? A prática que a gente vai fazer, a gente vai usar um banco de dados, certo? Não relacional. A aula de hoje nós vamos trabalhar com um modelo não relacional. E esse banco que nós vamos utilizar se chama Firebase, certo? Talvez vocês já ouviram falar nesse banco. É um banco que tem uma estrutura muito boa, certo? Documentação incrível.
é um banco do Google, ó. Ele está aqui até no firebase.google.com, ou seja, está no domínio do Google, certo? Se você entrar aqui na documentação, ó, visão geral, noções, criar, vocês vão ver que a documentação dele é muito boa, certo? Tem muito material na internet, muito bem aceito, integração com muitas ferramentas, né? Google Ads, Google Play, Data Studio, né? O Data Studio é uma plataforma de Power BI, né? Uma plataforma de BI do Google, né? Power BI, desculpa, é a ferramenta da Microsoft. O Google é o Data Studio, né? Então é uma ferramenta de BI, Business Intelligence, e ele trabalha, né, com o Google Cloud. Então todos os seus dados estão armazenados na nuvem do Google, certo? Então é muito bem aceito, né? Aqui tem muitos sistemas que são desenvolvidos com ele, Trivago, New York Times, Alibaba, né? Enfim, muitos outros, certo? Então, recomendo demais vocês estudarem isso aqui. Na aula de hoje, nós vamos fazer um exemplo simples, uma prática simples, usando esses conceitos, né? Aprendendo como é que cria um banco no Firebase. Então, primeiro ponto, você estando aqui no firebase.google.com, você vai clicar aqui nesse botão no topo chamado Ir para o console. Cliquei nele. E aí ele vai aparecer uma tela aqui com alguns projetos, né? Exemplo que eu posso ter criado. E também, né, essa primeira opção é adicionar um novo projeto. Tem a opção também de explorar um projeto de demonstração. Eu vou clicar aqui nesse mais. Vocês vão ver que é muito simples a instalação do Firebase. É tudo na nuvem, você não precisa configurar nada localmente, a não ser que você queira avançar em algumas operações específicas, mas no geral dá para fazer tudo via nuvem. Então, você vai clicar aqui em adicionar projeto. Você vai dar um nome ao seu projeto. Então, eu vou chamar aqui de Firebase Test App. Vou chamar de Firebase Test App o nome do meu projeto. E vou clicar em continuar. Certo? Vou deixar habilitado isso aqui. Ó, ele pergunta se eu quero usar o Google Analytics. Eu posso dizer que sim ou que não, certo? É opcional. E ele pede para me selecionar uma conta do Google Analytics. Se você não tiver, você pode criar uma, certo? Eu já tenho aqui a minha. Vou aproveitar e vou criar. E aí ele está criando o meu projeto. Criando seu projeto no Firebase, que é o nome que eu dei, é Firebase Test App. Vamos aguardar. Ok, meu projeto foi criado e eu vou clicar aqui em continuar. Beleza, agora ele vai entrar na página, né, do meu projeto, ó, Firebase Test App. Né? Detalhe, o Firebase ele lhe dá uma versão gratuita, porém você tem um limite. Você só pode ter até 100 usuários conectados simultaneamente. Vantagem, tudo dele é muito simples. Então, se você quiser fazer um upgrade, ou seja, usar a versão paga, você simplesmente vem aqui, ó, fazer upgrade, seleciona o plano de pagamento por utilização, e aí ele vai pedir os seus dados de cartão de crédito, você coloca e aí ele começa a cobrar. Tá? Então, é bem simples esse processo de fazer upgrade. Então, seus dados continuam aqui, você não tem que fazer migração de nada, tá tudo na nuvem, tá tudo rodando. Primeiro ponto, o Firebase ele tem várias funcionalidades. Primeiro, autenticação. Autenticação é o quê? Eu quero que o meu sistema ele tenha login e senha. Então, show de bola. O Firebase já faz isso aqui para mim. Eu clico em primeiros passos, ó, e eu quero que ele faça a autenticação aqui. Eu escolho as plataformas de autenticação. A mais básica, né, que eu posso fazer dentro do meu próprio código é a de e-mail e senha. Então, eu posso vir aqui e ativar. Mas se eu quiser fazer a autenticação também com o Google, né, você já deve ter visto que alguns aplicativos, quando você vai entrar lá, ele pergunta se você quer fazer login com o Google, com a Apple, com a Microsoft, com o Facebook, né? Mais comum é com o Facebook, né? Então você pode fazer login com qualquer um desses itens, né? O Firebase ele já disponibiliza isso para você. Basta que você vá lá, né, nas configurações do Google e copie um código, né, uma chave, e cole essa chave aqui, certo? A mesma coisa para o Facebook, por exemplo. Você vai ter que entrar lá nas configurações no site do Facebook Developer, e aí vai criar um aplicativo lá, ele vai gerar uma chave para você,
você copia aqui o ID do aplicativo e a chave para cá, certo? Então, você pode fazer essa configuração, certo? De autenticação. Então, primeiro ponto, o Firebase ele já tem autenticação. Ele tem aqui também storage, ou seja, se eu quiser armazenar informações do tipo arquivo, né? Foto, arquivos de mídia, PDF. Então, o que eu quiser armazenar, eu consigo salvar aqui na pasta storage, né? Hosting, se eu quiser publicar um site, né? Eu também tenho como publicar o site no domínio do Firebase. Functions, se eu precisar fazer uma função específica que não tem no site, por exemplo, eu quiser disparar um e-mail, aí você faz a funçãozinha aqui no Firebase para poder deixar o seu código mais dinâmico, tá bom? Tem a parte também de Machine Learning e tem a parte que nós vamos entrar, que é essa parte de Database. Ó. Ele tem dois tipos de banco de dados, tem o Firestore e tem o Real Time. Nós vamos usar o Real Time, né, por ser mais simples e mais tranquilo de utilizar aqui. Então, primeiro ponto, cliquei no Real Time Database e ele já vem aqui, ó, já bota aqui um tutorial para mim, né, perguntando se o Real Time é a melhor escolha para mim, aí manda eu entrar nesse link. Né, ele tem muitos vídeos aqui mostrando como é que usa. Mas a gente vai ver aqui que é bem simples. Primeira coisa, eu vou criar um banco de dados. Clicar nesse botão, criar um banco de dados. E aqui... E aí, quando eu clicar em criar banco de dados, eu vou escolher aqui aonde eu quero que o meu banco seja criado, né? Porque o servidor é do Google, então ele está espalhado em algumas regiões do mundo, né? Então tem na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Eu vou escolher Estados Unidos, clicar em próximo. Ele dá duas opções, iniciar no modo bloqueado ou teste. Eu vou escolher o modo teste e vou ativar. Beleza, gente? Então aqui eu tenho o meu banco que foi criado, meu banco do Firebase, certo? Então eu tenho aqui o meu projeto, né? Aparentemente até agora não tem nada. E o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, né? Eu vou criar aqui uma tabela, certo? Eu vou chamar aqui de histórico, tá? E aí eu vou criar aqui uma tabela chamada histórico. Ó, primeira coisa, como é que eu faço para criar uma tabela, professor? Basicamente é você se acostumar com a interface gráfica. Você vai clicar aqui no mais, que aí ele vai adicionar um filho a essa raiz. Esse nome aqui, esquisito, é o nome do seu projeto, certo? Ou seja, a raiz. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um mais aqui e vou colocar histórico, certo? Eu não posso perder essa chave. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou continuar aqui adicionando. Então, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar mais um item aqui e vou chamar de 1, certo? 1. E aí vou adicionar os dados aqui no 1. Por exemplo, vou ter uma chave nome, e aí aqui no meu histórico, né, vai ser o histórico dos meus alunos, por exemplo. Então eu vou ter aqui o José, certo? E eu vou acrescentar aqui dentro, na mesma hierarquia, ó, do 1, eu vou adicionar o e-mail, né, vai ser josé@gmail.com, e eu vou ter também a matrícula. A matrícula do José, que eu vou chamar de 0001. Vou chamar assim, 2021, e aí vou colocar só um 0, 01. Isso aqui é o código de matrícula do José. Professor, se eu quiser adicionar um novo item, aí você aproveita que você já escreveu o histórico aqui, ó. Você adiciona dentro de histórico. Para adicionar dentro de histórico, você vai criar um 2, e aí você vai adicionar um filho ao 2, que o filho vai ser nome, certo? Aí você vai chamar aqui de Maria. E aí você já dá um enter para criar esse item, ó. Ele já criou. Aí agora você criou o primeiro elemento, você vai criar os próximos, que é o quê? A matrícula. Vai ser 2021-02, certo? Dá um enter e ele salva. E depois eu vou criar aqui o e-mail, que eu vou chamar de maria@gmail.com. Olha como é simples. Então, dessa forma, eu já tenho um banco de dados, né? Eu já tenho aqui, ó, já criei 2 itens na minha tabela histórico. Se eu quiser acrescentar outro, então vamos lá, 3, adiciono um filho, coloco aqui nome, vou chamar de João, certo? Dou um enter para salvar, então ele já criou o terceiro item aqui.
E aí vou colocar aqui e-mail, certo? Vai ser o joão@gmail.com. E eu vou salvar aqui matrícula. Vou chamar 2021-03. Então, tenho 3 elementos na minha tabela histórico, certo? Então, dessa forma, pessoal, eu vou tendo aqui o meu banco de dados e vou preenchendo os meus dados aqui. Detalhe, eu estou fazendo isso na própria interface do Firebase. É muito simples de fazer por cá, né? Mas eu também posso fazer isso na minha programação. Você pode ter um aplicativo em Android, em Java, em iPhone, você pode ter uma aplicação web em Rails, em Java, em PHP, em qualquer coisa, e ele vai conseguir se comunicar com o Firebase, certo? E melhor, esses dados estão na nuvem, né? Se eu fechar esse navegador e abrir de novo, obviamente que os dados permanecem, né? E eu tenho só que entrar com a minha conta, né, de Gmail, que esse banco de dados ele está salvo no meu Gmail, tá certo? Então, com isso eu posso ir acrescentando aqui, né, criando meus dados, né? Quadro, nome. E tem 4, ó, nome, eu vou chamar de Joaquim. E aí eu vou adicionando e-mail. Matrícula. Aí vai, certo? Professor, como é que a gente faz para rodar um negócio desse num site, num sistema, certo? Primeira coisa, pessoal, que vocês vão ter que fazer é vir aqui nas configurações do projeto, clicar aqui, ó, nessa engrenagem e clicar no botão configurações do projeto, certo? Aí você vai ter que vir aqui, ó, e marcar essa opção aqui, ó, porque você pode inserir o seu projeto Firebase no iOS, no Android, numa aplicação web, no Unity, que é isso aqui é para games, né, a parte de jogos. E aí eu vou clicar aqui, web. Eu vou mandar usar, né, esse Firebase Hosting, certo? Eu vou chamar aqui o meu sistema de Firebase Teste App. Vou mandar registrar. E ok. O resto, vamos seguindo. Ó, próxima. Continuar no console. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou marcar essa opção, essa última opção aqui, ó, configuração. E aqui ele mostra, né, as informações do meu projeto. Então, isso aqui tem que ter muito cuidado. Porque isso aqui, pessoal, são as chaves de acesso ao seu projeto. Então, se você vai colocar isso aqui no seu site, você tem que ter cuidado com a quem você está repassando essas informações para que não sejam repassadas para uma pessoa que invada o seu sistema, né, ou que faça algum tipo de operação que danifique, que quebre, né, ou que apague as suas informações. Então, você vai copiar isso aqui, clicando nesse ícone, certo? E aqui, pessoal, aí entra um ponto, né? Eu desenvolvi um site bem simples, para poder exemplificar esse projeto, certo? Esse projeto aqui, ó, que basicamente ele mostra aqui o teste Firebase, professor Gabriel Tavares e FCE, e aqui a gente vai mostrar o ID, o nome, o e-mail e a matrícula. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui está o código-fonte desse projeto, certo? Eu vou colar, né, as configurações de lá para cá. E aqui, ó, no meu projeto, o que é que eu faço? Ó? Eu tenho que importar a biblioteca do Firebase, eu tenho que inicializar, eu tenho que abrir o Analytics, se eu quiser, isso que é opcional. E aqui, ó, no Inicializa App, dentro da minha tag script, certo? Eu estou inicializando o meu banco no meu código HTML. Né? Então, estou dizendo assim, ó, página HTML. Você pode acessar o Firebase, está aqui as configurações, está aqui o endereço, está aqui a chave, está aqui o domínio, está aqui a URL, então você pode acessar, fica à vontade, certo? E aqui, né, a gente tem um código, certo? Em que a gente faz a busca, né, lá nos dados do Firebase. Isso aqui está apontando para um outro projeto que eu tinha feito, mas o que, é que eu vou fazer? Eu vou ter que vir aqui em Real Time, vou vir aqui em cima, ó, onde tem essa URL, certo? Ó, e vou copiar. Vou copiar e colar aqui. Bom, agora, quando eu salvar, né? Salvei. E agora eu vou abrir a minha página web e ver se ele consegue fazer o acesso.
Ó, acessou. Trouxe aqui, ó, o José, a Maria, o João e o Joaquim. Ah, professor, tá aqui, ó, até as matrículas, ó, o e-mail. Ah, professor, como é que funciona esse código? Foi como mágica? Não, eu já tinha feito o código, né? Vou disponibilizar para vocês na nossa plataforma. E aqui eu faço uma funçãozinha, né? Um script, no qual eu vou lá nessa URL, ó, essa URL que eu copiei aqui, certo? Ó, essa URL que eu copiei aqui em cima. E aí o que é que eu faço? Ó? Instancio o objeto Firebase e aí pego aqui a referência ao banco e aqui, ó, você tem que ver a documentação, né? Tem que entrar no site do Firebase, abrir a documentação para poder ver como é que funciona. Você pode vir aqui, ó, em acessar a documentação. E aí aqui ele explica, ó, primeiros passos com Android, com iOS, com Unity, com C++, com Web. Ó, você entrando aqui na Web, ele vai explicar como é que configura o projeto, certo? Ó. Isso aqui é se você estiver usando o Node. Eu estou usando o HTML direto. Ó. Aqui, ó, o meu Firebase config, joguei lá no meu HTML e aí consegui fazer o programinha. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui o valor, ó, através da variável t, né? Ou seja, essa variável t, ele está indo lá no banco, pega todo esse conteúdo que está aqui dentro desse objeto, esse nome esquisito aqui, ele pega todo esse conteúdo e aí ele fica nessa variável t. Aí o que é que eu faço? Eu faço um for para percorrer todo mundo. E aí eu vou pegar cada chave. Aí eu vejo se a chave for do tipo histórico, ó, for do tipo histórico, tanto que se eu escrever qualquer outra coisa aqui, ele vai desprezar, certo? Se eu escrever uma outra chave aqui, por exemplo, teste 21, ó, ele vai desprezar. Mas se eu não tivesse colocado esse if, né, obviamente, aí ele vai dar erro, ele vai tentar pegar e não vai conseguir, ó. Provavelmente aqui no inspecionar. Ó, mostrou o 21 aqui, ó, mas não conseguiu exibir na tela, né? Então eu boto isso aqui para garantir que ele vai pegar só o que está na tabela histórica. Professor, eu quero criar uma outra tabela chamada alunos, professores. Você bota aqui o nome da tabela que você quer e aí você coloca aqui o texto, né? O objeto que você quer pegar. Por que eu fiz isso? Porque aqui dentro do meu código, ó, depois eu estou fazendo um outro for para percorrer todos os objetos que estão dentro de histórico. E aí eu faço isso através desse segundo for, certo? E aí eu monto dentro da minha table, né? Aqui, ó, no meu HTML, eu tenho uma table. Ó. Então eu criei a table e aí eu criei a table com esses cabeçalhos aqui e deixei o corpo da table em branco. Mas aí aqui no meu código JavaScript, ó, eu insiro, né, cada item que veio lá do Firebase, né, eu insiro na minha table, ó, usando o tr e o td, que são os comandos do HTML para inserir elementos numa table. Entenderam? Então, aqui está a minha página HTML, ó, o meu H1 teste Firebase, o meu H2 professor Gabriel Tavares e FCE. Aqui está a minha table com os dados em branco. Ó, perceba até que ele demora um pouco, ó. Ficou em branco e depois é que traz, ó. Branco e depois traz. Por quê? Porque primeiro eu monto a minha tabela, certo? E aqui, ó, essa operação aqui, ela vai ter que ir lá no servidor, demora um pouco para trazer e depois é que carrega na tela. Então, por isso que ele tem esse delay, né? Primeiro ele mostra em branco e depois é que ele insere. Tá certo, gente? Então, a aula de hoje era para mostrar para vocês que existe, né, uma plataforma muito boa de se trabalhar, uma plataforma que se chama Firebase. Essa plataforma é uma plataforma web, né, como a gente viu aqui. Então, é uma plataforma em que você pode inserir os seus dados aqui via interface gráfica. E eu fiz uma página HTML só para exemplificar. Mas a gente poderia fazer, como eu disse, um programa em Java, em Android, em iPhone, né, ou um outro projeto com outra tecnologia web, como o Angular, o React, certo? Enfim, fica a critério de quem está desenvolvendo. Então, a proposta do Firebase é ter esse banco em nuvem, escalável, fácil de usar, né? Está no domínio do Google, ou seja, está no servidor do Google, então ele só cai se o servidor do Google cair, e você tem um limite, né, de uso de até 100 pessoas usando simultaneamente. Se você quiser, se o seu sistema crescer, a partir de 100 pessoas começarem a usar, aí você vai ter que pagar porque o banco trava, né? Ele não carrega mais nenhum tipo de informação. Então, a ideia do Firebase, né, recapitulando aqui o que a gente começou no início da aula, é a gente tratar
dados do tipo JSON, né? Dados do tipo chave e valor, né? Ao contrário do banco relacional, que o banco relacional, como eu disse, é um banco estruturado, aqui é um banco, né, não relacional. É um banco que não tem uma estrutura rígida, bem definida. Se eu quiser vir aqui no meu objeto 4, ó, e colocar aqui, sei lá, telefone, e vou botar aqui 1, 2, 3. Certo? Aí eu vou mudar aqui na minha programação, ó, e vou colocar aqui mais uma linha, certo? Vou chamar aqui de telefone. Vou ter que colocar mais um aqui também, telefone, que é o cabeçalho. Vou salvar e vou atualizar aqui. Ó, perceba que ele ficou, ó, em undefined. Isso aqui é da programação JavaScript. Como o objeto não existe e eu estou tentando pegar ele está tentando pegar o telefone, mas o aluno José, ele não tem telefone, porque eu só adicionei no aluno 4, que é o Joaquim. Então, o Joaquim, ele trouxe 1, 2, 3. Mas o José, como não tem, a Maria, como não tem, o João, como não tem, ele é em undefined. Então, perceba que o Firebase ele é flexível a esse ponto. Eu posso ter quantos atributos eu quiser aqui, né, e quantos eu quiser aqui embaixo. O ideal é que a gente organize esses dados, né, para que a gente não tenha nenhum imprevisto no futuro, certo? Ou pelo menos a gente pode tratar aqui. Por exemplo, eu poderia verificar, né, ó, fazer um if aqui e verificar se o telefone existe. Se ele existir, eu mando imprimir na tela. Se ele não existir, eu mando mostrar um string em branco. Beleza? Então, é basicamente isso que o Firebase, é dessa forma que o Firebase trabalha. Ele é um banco não relacional, e bancos não relacionais, eles têm essa característica de não terem essa rigidez, certo? De não serem obrigados a ter esse modelo bem definido. Se eu colocasse telefone aqui, no 4, eu estivesse usando um banco relacional, eu teria que colocar em todos. Tá? A gente vai ver isso depois. É isso, gente. Então, queria agradecer a todos pela participação na aula, né, por ter me assistido até aqui. A ideia desse vídeo é fazer essa apresentação mais objetiva de um banco de dados, né, como usar esse banco de dados na prática, e a gente se vê, né, no exercício. Um forte abraço.